quero falar um pouco hoje sobre hábitos. Olhe para a pessoa mais bonita e diga hábitos. Não precisa todo mundo ficar falando para mim. Olhe para outra pessoa bonita e fala hábito. Hábitos. O que é hábito? Hábito é um tipo de costume. Hábito é o que a gente faz de forma repetitiva. Quando eu começo a desenvolver uma repetição de atitudes e de coisas, eu acabo me tornando uma pessoa que cria hábitos. E todos nós temos hábitos. Nós temos hábitos, sendo eles bons e ruins. Alguns hábitos nos arremetem ao nosso propósito e outros nos afastam dele. A verdade é que todos os hábitos que nós estamos criando e desenvolvendo fazem parte de um projeto de Deus, quando esses hábitos nos aproximam de Deus. E quando nós desenvolvemos hábitos que nos afastam de Deus, obviamente são hábitos demoníacos. Hábitos que vêm para destruir a nossa vida. Já tem uma palavra para alguém aqui, é que nós precisamos de alguma forma desenvolver bons hábitos. Hábitos esses que de formas frequentes nós iremos fazer. William Durham, um filósofo americano, ele morava em Massachusetts, estado que eu estive agora há pouco tempo. Ele falava o seguinte: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas é um hábito. O problema é que a gente quer ter atitudes excelentes, quando na verdade nós temos o hábito de mediocridade. Então, fica meio que desconexo, quando a minha vida não tem a habilidade, ou eu não tenho uma forma natural, comum, de viver as coisas de Deus. A gente não pode querer chamar o céu para as nossas vidas, o favor de Deus, se de fato a nossa vida não está atrelada aos hábitos do Senhor. E os hábitos do Senhor são eles desenvolvidos pelo Senhor. Todos nós temos esses hábitos, todos nós temos esses costumes, todos nós falamos e fazemos coisas repentinas, como por exemplo, tem gente que já nasce com alguns hábitos. Quem ensina a criança a chupar dedo? Mas ela não cria aquele hábito? São hábitos que vêm das pessoas. Elas já nasceram com aqueles hábitos. São tendenciosas para aquilo. E, obviamente, alguns dos hábitos, segundo a psicologia, elas são impulsionadas ou direcionadas por conta da genética. Por aquilo que eu assumo de uma genética que passa, obviamente, dos meus pais para mim, fazendo com que as manias que a minha mãe e meu pai têm, obviamente, algumas delas irão se repetir em mim, por eu ser filhos e ter o DNA deles. Então isso faz com que nós venhamos viver dentro desses hábitos, e hábitos esses que precisam ser extremamente falado e observado. Tudo, anota isso por favor, tudo que eu faço com frequência, se torna um hábito. E todo hábito nós fazemos de forma fácil, porque já se tornou um hábito. Hábito é aquilo que eu faço de forma contínua. E tudo que eu faço de forma contínua, chega em um momento que entra no automático. Amém ou não amém? Automático. Está aqui, tocar bateria para o baterista é automático. Eu sou baterista, ou pelo menos tento ser. Está aqui o meu professor, o João Carlos. Eu vi, acho que é ele que está ali. Cadê? Eu vi aí o Magrão. Hoje vai tocar, varão, não tem como. Né? O meu tio dava aula. E aí, é automático. A gente até ensaia para fazer algumas coisas novas, mas é automático. O Lênio, ele toca a nota. Eu comecei a aprender um pouco de violão. Quando a gente vai cantando, a nota se encaixa, ela pede, ela entra, porque já se tornou algo hábito. Então tudo que é fácil para mim, que é frequente, de fato tem facilidades. E agora eu quero falar algo para você, porque nem tudo que é fácil de fato é certo. Tem coisas que eu faço com facilidade que possivelmente possa ser errado. O maior problema é quando os meus hábitos estão errados, e aí eu tenho que mudar isso. Como é que vai mudar isso eu com 18 anos de idade? Já 18 anos tendo a habitualidade de fazer algo. Você que tem 30 anos, você que tem 40, 60, 70 anos,
Como depois de 70 anos falar, isso está errado, você tem que mudar isso. É dificultoso, sim ou não? Porque você faz com facilidade. E você faz às vezes achando que está certo. Eu dei esse exemplo de manhã, vou usar meu pai de novo como exemplo. Meu pai, ele tinha mania de tomar café. O pastor Luiz também falou isso para mim. Uma vez ele também tinha essa mania. Ele tomava café. Depois do café, o que meu pai tinha que fazer? Fumar um cigarro. Conhece alguém que tem esse hábito? E se ele não fizesse isso, automaticamente ele achava que estava errado. Está faltando o meu cigarrinho. E enquanto ele não fumava, ele ficava inquieto, ficava nervoso, ficava bravo. Não adiantava pedir dinheiro que ele não dava. Por quê? Mas quando fumava, ele relaxava, era habitualidade. Fez isso de repente por 20, 30 anos. Mas chegou um momento que ele falou, olha, chegou o momento de eu mudar meus hábitos. Por quê? Porque eu me habituei a fazer coisas erradas. E o nosso problema é quando é fácil para a gente pecar. Fácil pecar. Eu descobri aqui na igreja tem um tempo, um rapaz, é por isso que eu comecei a fazer propósito. Tinha um rapaz aqui na igreja que ele era muito bom, ele era muito legal, de boas intenções. Só que eu descobri que em uma semana ele caiu em relações sexuais com 3 meninas aqui da igreja escondidos. E aí eu comecei a sondar essas meninas e conversar com elas, interrogar. Conversamos, pastor, vamos lá, como é que foi? E ele falava isso. Eu via, a pessoa falava, não, eu estava na internet, ele me chamou, estava com um carro, foi me dar uma carona, da carona ele fez isso, ficou e tal. A outra, a mesma coisa, eu falei, então ele tem uma facilidade, ele tem um jeito certo para pecar, para cair. Habitualidade. O problema é quando o erro se torna fácil para mim. A pessoa faz tanto aquilo que é fácil. É fácil mentir, é fácil enganar, é fácil trair, é fácil pecar, é fácil ser alguém que de fato eu não deveria ser. E essa questão de hábito, todos nós temos hábitos. Todos nós temos manias, e eu vou repetir isso, certas e erradas. Umas são feitas com facilidades e outras não. Mas para isso nós precisamos viver algo novo em Deus. E a palavra que eu tenho para você, muito rápido aqui, que eu estou pregando hoje de uma forma muito diferente, não li o texto no começo propositalmente, mas a palavra que eu tenho aqui para a gente é que o Senhor tem um propósito em querer mudar as nossas vidas e mudar os nossos hábitos errados, para que nós tenhamos hábitos corretos com o Senhor, para que a nossa vida, os nossos hábitos sejam de agradar a Deus. Gente, já parou para pensar isso? É fácil agradar a Deus? Vamos ser sinceros, é fácil agradar a Deus, sim ou não? Sabe por que não é fácil? Porque a gente não criou o hábito de agradar a Ele. Aí se torna difícil. Mas se eu lutar agora, e se eu conseguir mudar os meus hábitos sem agradar a Deus, vai ser fácil agradar a Deus. E a Bíblia colabora para isso, me dando um impulsionamento. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, coloca para mim, e no verso 2, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, o verso 2, vai dizer o seguinte, coloca aí, varão, Andrei, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, o que Paulo está escrevendo na epístola, que seria o evangelho dele, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é a principal que ele escreveu, e essa carta seria chamada de o evangelho, isso foi uma discussão teológica dos eruditos, que seria o evangelho segundo escreveu Paulo. Olha só a carta que ele vai falar, pastor Wellington, ele vai dizer aqui, não sedes conformados com esse mundo. Então, por ora, os meus hábitos, pastora Cláudia, será levados por influências mundanas. É aquilo que fizeram a mim. Às vezes nós temos a frequência de ter atitudes e fazer coisas. Por quê? Porque plantaram aquilo na gente. E nós nada mais somos do que a soma do que as pessoas fizeram na gente. Tem gente vivendo isso. Você às vezes é o lixo que despejaram em você. Você não é amargurado desse jeito. É que você foi muito decepcionada. Você não é fria assim. É porque você foi muito traída. Não é que você é uma pessoa ruim
É porque você já foi tão bom, e meu avô falava isso, que quem é muito bonzinho, uma hora acaba virando um coitadinho. E aí você se retraiu. E aí você criou agora uma habilidade em se fechar, em não ajudar. Num momento como esse, onde a gente pede os irmãos para ajudar com cestas básicas, tem muita gente que pode fazer e não faz. Por quê? Às vezes porque está desconfiado mesmo. Ah, já ajudei tanto, nunca fizeram, nunca vi nada. Hein? Para que fazer isso? Inventação de moda para o pastor levantar dinheiro para a igreja. Então, a gente precisa entender que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E o que Deus quer não é que nós só tenhamos atitudes corretas. O que Deus quer é que nós tenhamos uma vida contínua de coisas corretas. Aqui é um pensamento. E Paulo vai colaborar para isso, dizendo, olha, não sedes conformados. A primeira coisa, você não pode se conformar com aquilo que é errado. Quem está aqui, diga glória. Então reaja a isso. Eu não posso me conformar, não, eu tenho um errozinho aqui, é só um pecadinho. Irmão, em nome de Jesus, sai disso. Larga essa pornografia. Larga esse adultério. Larga essa bebida, larga esse cigarro, larga isso que está tomando conta da sua vida. Não se conforma com isso. Pastor, eu tenho um erro, mas vamos mudar isso. Não sede conformados com este mundo, mas sede, isso aqui é fabuloso, transformados pela renovação do vosso entendimento. Quanto mais eu entendo, mais eu sou transformado. Então sabe por que você ainda não recebeu transformação? Porque você ainda não conseguiu entender o que Deus tem para a sua vida. Mas essa é a noite que o Senhor está dizendo, eu te trouxe aqui. Porque os céus precisam fazer você entender o que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? Diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Então, todos nós temos hábitos bons e hábitos ruins. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que criou a habilidade de falar palavrão. É o hábito dela, tudo xinga. Precisa ser liberto. Tem gente que criou o hábito de falar mal dos outros. De verdade. Ela chega numa situação, se ela não falar mal de alguém, ela não está feliz. Tem gente que criou o hábito de dever, dar calote nos outros, fala uma coisa que não é verdade. Mas aí o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer assim, olha, se os seus hábitos ruins soubessem que para cada hábito ruim eu tenho um hábito bom preparado. O que Deus está dizendo é, eu estou transformando algumas coisas aí, estou mudando algumas coisas na sua vida. Porque fim do ano é momento da gente analisar e pensar na nossa vida, sim ou não? Não é agora que a gente fica pensando? Não é momento das promessas? Em dia 31 aqui na igreja, irmão, é o dia das promessas. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer, Senhor, esse ano é o ano do meu casamento, esse ano é o ano do carro, esse ano é o ano da casa própria. Senhor, esse é o ano que eu vou me lançar na tua obra mesmo, não vai nada. É até vir o primeiro vento, até vir a primeira luta, porque você abandona por qualquer coisa. O crush te bloqueou na internet, você já abandonou a Deus para ir atrás dele, para saber o que ele está fazendo, com quem ele está, irmão, aleluia. Posso liberar a palavra? O que é seu vai vir de Deus, irmãos. E outra, se for na sua força, quando você se enfraquecer, vai embora. Mas quando é na força de Deus, crente, porque ele não tosqueneja. Ele não dorme. O trono dele está acima de todos os tronos. O nome dele, então, quando Deus dá algo para a gente, pastora Nilda, aconteça o que acontecer, vai permanecer até o fim. Você pode falar isso para alguém e falar assim, vai até o fim, crente. Vai até o fim, crente. Então nós precisamos mudar os nossos hábitos. O que você tem feito com frequência? Tem gente que mente mais com frequência do que falar a verdade. Tem gente que engana mais do que é correto com as pessoas. Tem gente que dá mais calote, fala uma coisa, não, vou comprar, pode deixar que dia 10 eu te pago. A pessoa já sabe que dia 10 não vai ter. Não, porque Deus vai fazer alguma coisa. Vai fazer o quê, irmão? Você já não tem? Tem gente colocando Deus na parede, fazendo conta na conta de Deus. Não, pode ter certeza que dia 10... pastor é fé, mas você não luta por isso. Tem gente que é espiritual só de um lado. É espiritual para Deus agir, mas não é espiritual
quando tem que honrar com o compromisso diante de Deus, diante da terra. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então hoje, Deus quer te fazer crescer. Fala assim, crescer. Diga crescer. William James, olha só que nome bonito. William James era um filósofo, psicólogo, foi o primeiro homem a fundar uma faculdade de psicologia nos Estados Unidos da América, precisamente em Nova York. Ele disse uma frase muito interessante: para mudar nossos hábitos, primeiro temos que assumir, olha só, o compromisso profundo de pagar o preço que for necessário. Então, mudanças de hábitos só acontecem quando eu estou disposto a pagar um preço. Vou dar o exemplo do meu pai de novo. Ele bebia, não fica bravo comigo não, tá, pai? Ele bebia lá, quando ele ia fumar, irmão, ele fumava. Você acha que quando ele parou de fumar, eu lembro que ele foi para o Carrefour, trabalhava no Carrefour, no açougue, e ele conta isso, que ele acordou de manhã, tomou o café, pegou o cigarro, olhou, já estava na igreja, crente, olhou para o cigarro, 1 ano fumando dentro da igreja. Ele pegou o cigarro e falou assim: a partir de hoje, nunca mais eu fumo, esse é o último cigarro que eu vou fumar. Fumou a chupeta do cão e nunca mais fumou. Irmãos, olha aqui, você acha que ele sentiu vontade de fumar depois? Todo o café que ele tomava, quem acha, irmão? Você acha que naquele mês, naquele dia, naquela semana, ele pegava os 706, você não sabe o que é 706 lotado. Irmão, era uma prova. Você acha que naquele, não passou um miserável fumando na frente dele para ele sentir o cheiro? Sim ou não? Sabe que o diabo tentou ele dessa forma? Gente que nunca deu nada para ele, falou: ô Chico, eu tô com um cigarro aqui. Será que... Só que ele teve que pagar um preço. Então, em nome de Jesus, ninguém mandou você se habituar com aquilo que é errado. Aprenda que vai ser necessário pagar um preço para você mudar os seus hábitos e começar a ter bons hábitos em nome de Jesus. Agora tem uma coisa: a recompensa de agradar a Deus é muito maior do que a recompensa de desagradar a Ele. Tem como comparar. O que a terra pode te dar é prazer momentâneo que vai durar um cigarro. Mas imagina o que é o Senhor olhar do céu e falar assim: esse é meu filho a quem eu tenho prazer. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, eu ouvi isso uma frase: as pessoas querem ser perdoadas dos seus pecados. Desculpa, por favor, não é que não tem criança. Da mesma forma que elas têm um orgasmo. O orgasmo demora de 5 a 6 minutos e acha que tudo vai ser fácil para mudar o hábito. E não vai ser. Você não acostumou a pecar, não acostumou a viver uma vida indevida, agora você vai ter que pagar um preço, senão vai ser rápido. Nós só podemos mudar os nossos hábitos errados quando nós estivermos capazes, quisermos e tivermos capacidade de pagar um preço por isso. Não vai ser fácil. Olha para alguém bonito e fala: não vai ser fácil. Fala: vai doer. Você vai chorar. Você vai falar: meu Deus, parece até que eu estou perdendo. A primeira coisa que já passa por na tua mente, sabe qual é? Estou perdendo meu tempo, minha vida. Não é isso? O tempo está passando. Que oportunidade é essa? Irmão, já teve bandeja. Quando meu pai ganhou no Show do Milhão, parecia cada bandeja na minha vida, que eu falava assim: só pode ser o Silvio Santos, mano. Eu ficava vendo o Johnny, eu falava: não tem como. Na semana, meu tio lembra disso, na semana que eu tinha quase 17 anos, que eu falei assim: olha, eu vou me levantar hoje, e eu vou em nome de Jesus ser obreiro da Assembleia de Deus. Irmão, naquela época não tinha obreiro com a minha idade, 16 anos. Não tinha, era difícil. E eu falei: eu quero ser obreiro, porque eu vou tomar aqui uma posição com Deus. Naquela semana, irmão, eu nunca falei isso em lugar nenhum, de repente vou até falar errado. Meu tio sabe disso. Veio até mulher casada querendo ficar comigo. E eu tinha 16 para 17 anos. Imagina o que era. Hormônio pingando no cabelo quando eu tinha. Tá faltando agora. Vai Kim, ó, vamos fazer, não sei o que lá. Eu vou passar aí, vem aqui em casa, não sei o que lá. E eu falei, meu Deus, vai ser agora. Aquela bandeja. E eu entendi que Deus tinha coisas maiores para mim. Eu não podia ir. Sabe por quê? Sabe por causa de quê? Porque eu sabia que eu precisava desenvolver o hábito de agradar a Deus. Vou liberar uma palavra para você reagir. Esse ano de 2023 vai ser o ano que você mais vai agradar a Deus na sua vida. Eu não estou profetizando casa não, estou profetizando que você vai ter uma conduta de agrado ao Senhor, aonde Deus vai dizer: eu tenho prazer no meu filho, glória. Satanás vai ser envergonhado através da sua vida. Por muito tempo, de repente, você envergonhou o nome de Deus.
mas 2023 vai ser o ano que você vai agradar o nome de Jesus. Ô glória! Ô glória! Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Acabou? Fala assim, acabou para Satanás. Fala, acabou, irmão. Ó, vá do Gerson, glória. Acabou. Por um tempo, ele teve controle sobre a sua vida. A partir de agora, você vai ter controle sobre a sua vida em nome de Jesus. Isso é libertação, é mensagem de trabalho de libertação, irmão, isso aqui. Porque o que Deus está dizendo é isso. Até quando nós seremos guiados por hábitos horríveis? Até quando seremos guiados por hábitos? Eu tinha um hábito muito feio. E aí eu estava pensando sobre os hábitos que eu estava tendo. Eu li algo que 60% das pessoas do mundo dormem com o telefone a um braço de distância. Quem dorme com o telefone a um braço de distância, levanta a mão, diga assim, eu. Levanta, diga eu. Tem gente que dorme, escuta, tem gente que dorme a menos de um braço. Bota debaixo do travesseiro. Ou do lado assim, deita com ele. E aí quando você acorda, qual é a primeira coisa? Gente, por favor, é o seu hábito. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Não, você está na igreja. Você levanta, fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, bom dia, Espírito Santo. Deixa esse demônio do telefone para lá. Aí você ajoelha, fala, Senhor, na tua presença, reunimos-nos aqui. Quem é assim? Telefone com 80 notificações, tu olha e fala assim, depois eu vejo isso que eu vou primeiro orar e falar com quem vai resolver meus problemas. Quem faz isso? Quase ninguém. Uma pessoa, duas. E eu agora estou, essa semana, fazendo isso. Que a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era telefone, deitado, já resolvia problema. Amém? Aí eu criei um hábito, irmão Wagner. Sabe qual foi? De acordar e não mexer no telefone depois que eu orar. Aí eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou orar logo porque eu quero mexer no telefone, mas pelo menos eu oro. Ué, tá rindo e você nem ora. Hein? Mas já levanto. Que isso? Aí sabe qual é o bom de você ter bons hábitos? Me pergunta qual é. Que você influencia quem está do seu lado. A varoa aí, ó. Levantei. Vocês viram que eu estava... Um monte de gente não curtiu minha foto com inveja, irmão. Vocês viram que eu estava em Campo de Jordão, né? Viu, Fran? Tu não curtiu, tá? Não curtiu. Aí, ó. Eu botei lá. Ó, levantei de manhã, né, ali. Ajoelhei, olhei para a varoa. Aquela visão panorâmica assim, ó, toda de vidro. Olhei para a varoa, falei, vou orar. Quando eu olhei para o lado, quem está orando? Aí eu, uau. Está orando ela? Está orando? Outro dia lá em casa acordei joelho. Daqui a pouco, quem é que estava orando? Samuel do meu lado ajoelhou. Só a Bruna que ainda não é crente, mas vai ficar. Ô glória, está se convertendo. Ei, mas Samuel orando. Pai, vamos orar, pai. E orando. Eu aprendi uma coisa, sabe o quê? Que se eu desenvolver bons hábitos na minha vida, eu influencio quem está do meu lado. Sabe por quê? Sabe por que as pessoas que estão ao nosso lado não estão melhores? Culpa nossa. Porque eu não tenho hábitos que possam me impulsionar essas pessoas a serem pessoas melhores. Você, papai, você é o sacerdote da sua casa. Você, mamãe, é você que edifica a sua casa. Sabe por que seu filho, a sua filha está assim? A culpa é sua. A culpa é nossa. Nós somos os gestores. Nós queremos que Deus faça algo dentro da nossa casa, quando na grande realidade, Deus ainda não fez dentro da gente. Quais são os hábitos que você tem? O que você tem vivido? Como tem sido? Então hoje, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra para você. Em nome de Jesus, comece a desenvolver hábitos que agradem a Deus. Olhe para alguém e fala assim, você vai agradar a Deus. Não, fala, você vai agradar a Deus. Na beleza, pelo menos, você vai agradar a Deus, irmão. Você vai agradar a Deus. Sim ou não? Sim ou não? E eu quero ler o texto. Coloca para mim aí, Tito, capítulo 2,
verso 7, diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Irmão, isso aqui é muito forte. Olha o que te está dizendo. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Ei, quais são os hábitos que você tem desenvolvido? Antigamente tinha a pessoa que ia na porta cobrar. Lembra disso, essa história? Acho que todo mundo conhece essa piada. Mas é a realidade. A pessoa ia na porta cobrar. Quem já comprou espelho para pagar assim? Espelho, cadeira de balanço, panela, jogo de panela, né? Jogo de panela. Tinha outra coisa também que vendia, que é edredom, tapete. Quem já passou por essa prova? 5 por semana. Quem já passou? A maioria aqui é rica, irmão. A maioria é rica na igreja Top, hã? Não, e aquele Yakult esquece, irmão. Yakult, quem já passou pela prova do Yakult, irmão? Vinha um negocinho, é isso. Aí a pessoa chegava lá, era o quem? Aí a mãe olha e fala: não, é o rapaz, pai. Mãe, é o rapaz do Yakult. O que a mãe falava pro filho? Fala que eu não tô. Aí o filho pateta, ó, minha mãe mandou falar que eu não tô. Só que você está desenvolvendo no seu filho, sabe o quê? A capacidade. Você está dando um sinal verde para ele que ele pode mentir. Que ele pode mentir para as pessoas e não pagar o que deve. Aí teu filho cresce um caloteiro. Aí você quer falar: essa criança puxou quem? Então cuidado com o que você tem feito. Olha aqui. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Irmão, em nome de Jesus, você não precisa afirmar nada para ninguém. Mas pelo menos para a sua família você tem que ser exemplo. Quem está comigo, diga glória. Porque você não vai agradar todo mundo, sim ou não? Tem gente que não vai me querer como exemplo. Hã? Mas tem gente, pelo menos na minha casa, minha família, meus filhos, tem que ter por exemplo. Estava conversando com a minha esposa. Eu falei: amor, a gente vai ter que ver para botar alguém para trabalhar aqui em casa para ajudar a gente. Aí ela falou assim: ó, mas eu não queria ter gente da igreja não. Eu falei: amor, para mim tanto faz. Não, o problema é que o pessoal confunde. Eu falei: para mim tanto faz. Por quê? Eu não xingo, eu não te bato ainda, eu não não dou calote nos outros. Amém ou não amém? Não dou tiro em ninguém. Ainda. O CR saiu, hein? Ah, pega o pai, hã? Ainda. Bom, não tem problema. Tá vendo a forma que eu falo aqui com vocês? Pergunta a minha filha. Criança que é bom para denunciar, né? Pergunta. A forma que eu falo aqui com vocês é a forma que eu falo dentro da minha casa. Eu não mudo nada, irmão. Quando eu tenho que ficar bravo, eu fico bravo. Quando eu tenho que ficar de boa, eu fico de boa. Na maioria das vezes eu tô bravo. Mas é o hábito. É o hábito. Amém ou não amém? Irmão, olha aqui. Esteja disposto a pagar o preço para a mudança dos seus hábitos errados. Tem um preço. Sim ou não? Sim ou não? Frederick Longbridge, outro americano. Estou na influência americana muito forte, irmão. Ele disse o seguinte: primeiro fazemos nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos fazem. Quem é você? Quais são os hábitos que você tem desenvolvido? Foi pensando nisso que eu me deparei com algo. Eu li a Bíblia todo dia para poder pregar, porque eu pregava quase todo dia. Isso não é história de pregador para querer falar que a agenda está cheia, não. Hoje eu não prego quase dia nenhum, só aqui na igreja. E quando eu viajo. Mas antigamente, antes de eu ser pastor de igreja, eu era itinerante, eu pregava quase todo dia. Tinha agenda quase todo dia. E eu lia muito a Bíblia, pastora Nilda, para pregar. Eu tinha muitas mensagens prontas. Tanto que quando eu quero te convidar, você que é minha ovelha, para ir comigo quando eu for pregar na igreja fora. Que o Francis fala: pastor, por que o senhor não faz isso lá na igreja? Eu falo: porque lá eu sou o sacerdote, eu não sou o profeta. Amém ou não amém? Quando eu vou na igreja aí, irmão, eu vou, é para lançar a granada, para os outros entrar no praia e eu vou embora e deixo o pastor resolver. Aqui não. Aqui eu quero te instruir para você entender que a vida do crente não é um morango. A dispensação é diferente. E aí eu lia muita Bíblia para isso, para pregar. Então eu me tornei um bom pregador e um péssimo crente. Tá pronto para ouvir isso?
Porque a maioria dos bons pregadores são péssimos crentes. Quem está comigo, diga glória. Aí eu aprendi que eu tinha que ler a Bíblia agora para poder viver essa palavra integralmente. E aí eu comecei a criar hábitos. E um hábito que eu criei na pandemia, sabe qual foi? O primeiro foi de orar todos os dias com a minha família. A gente orava, nós ficamos numa pegada de orar. A gente orava 4 vezes por dia. Meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 6 da noite. Todos nós. Eu estava aqui na obra, ligação de vídeo. E a Bruna falava, mãe, não ora não, que a Cláudia quando vai orar esquece. E eu criei esse hábito de orar com eles. E nós criamos o hábito de fazer, sabe o quê? Devocionais. Na voz do Cid Moreira. Todo dia de manhã, que dia hoje? Dia 5, botava no YouTube. Provérbios capítulo 5. E o Cid Moreira falando. E ficamos aí nessa pegada aí quase uns 6 meses. Tudo. Você lembra que o Samuel gravava vídeo falando, no tolo, grava TikTok. E o sábio lê a Bíblia. Ele ficava falando, por quê? Porque o provérbio fala muito, o tolo faz isso, o sábio faz aquilo, o tolo. E o Samuel vem na pegada do Provérbios. E aí eu aprendi que eu tinha que fazer devocionais. Fui para aquele curso em fevereiro de manhã. Fui em fevereiro, que a Josi me mandou, lá em São Paulo, para o curso de pastor discipulando pastor com a minha esposa. E eu comprei um livro lá, que depois eu conheci esse pastor nos Estados Unidos, o pastor, alguma coisa Kemp, John Kemp, e a esposa dele, Mary Kemp. Mary é Maria, né? Só que em inglês fica Mary Kemp. Eu conheci eles, eles moraram 50 anos no Brasil, são americanos, de uma cidade chamada Bridgeport, do pastor Sérgio Elias, e eu estive lá. E conheci eles agora. E eu já fazia devocionais com o livro deles de casais. Eu tenho devocionais para casais. E eu comecei a desenvolver esse devocional de casal, esse livro. E aí o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer uma devocional para mudar os hábitos. Para ajudar as pessoas a mudarem os hábitos. Hábito de acordar falando do Senhor, falando do amor do Senhor. Hábito de querer, já de manhã, ter uma palavra. Gente, tem gente que passa pela gente. Já aconteceu comigo. E você tem que ser corajoso e sincero para falar isso. Gente que precisa de uma palavra de Deus sedenta e você não tem nada para dar. Fala comigo, já aconteceu com alguém aqui? Não, irmão, levanta a mão, não faz só comigo não. Pelo amor de Deus, seja verdadeiro. Levanta a mão. Quanta gente passou por você sedento e você não tinha uma palavra de Deus? Deus vai dar a vitória. Se ficava assim, Deus vai dar a vitória. Vamos orar. Não tinha uma palavra de Deus para liberar. Quem já passou por isso? Por quê? Porque a gente está na guerra, está na luta, os nossos problemas, trabalho, e a gente não tem uma palavra para dar. E aí Deus me deu a direção de fazer esse livro, Hábito de Crescer. E hoje eu quero consagrar esse livro ao Senhor. Esse livro chegou para mim no dia que eu fui para os Estados Unidos. Então eu não consegui lançar aqui. Lancei lá. E só nesses 20 dias que eu fiquei lá, eu vendi cerca de 300 livros. Eu não vendi mais porque acabou. Primeiro acabou, o Lênio e o evangelista Yuri levaram para mim. Mais 70 botaram no Uber. No Uber não, no DHL. Chegou lá com 5 dias em New Jersey. Uber Flash. Chegou lá em New Jersey com 5 dias para mim os livros, mais 75 livros, e acabaram em 3 dias. 2 dias assim. Eu vendi muitos livros, irmão, muitos, graças a Deus. E cada livro em média R$100 que eu estava vendendo lá. Meu Deus, a inveja é terrível. Vamos lá de novo. Meu irmão, cada livro em média 100. Tem gente fazendo conta já, 100 vezes 300. Meu Deus! O diabo é astuto, né, irmão? Vou levar o conselho do pastor Luiz. Pastor, para de ficar falando valor, que o pessoal fica tudo fazendo conta. Né? Irmão, eu vendendo esses livros e Deus abençoando. E eu falei, meu Deus, e eu tenho recebido testemunho desse livro aqui de forma fenomenal. É um livro onde você vai mudar os seus hábitos. Você vai acordar e a primeira coisa que você vai fazer quando acordar vai ser ler uma devocional. Aqui tem 31 devocionais de assuntos dos mais diversos, como por exemplo, liberdade, desculpas, relacionamentos, o poder do clamor, suicídio, boas notícias, bênçãos, domínio próprio, não desista, processo, supere, o amor, sonhos, decepções, semeaduras, oportunidades, sentimentos, critérios, a língua, da língua é forte. 46. Se for para você, se não for para você, você dá glória. Olha o tamanho da devocional. É 2 minutos, Nelinho. Até tudo consegue ler, Nelinho. Sei que você Nelinho é acelerado, ó. Quem é acelerado aqui no dia, diga glória a Deus. Já acorda tendo que fazer um monte de coisa. Quem é assim, diga glória. Não, até você. Olha aqui, olha aqui. A língua.
19ª devocional. Já começa assim, ó, vê se é forte. Falar em línguas é um dom. Segurar a língua é um fruto. Já começa batendo assim, né? Porque não adianta ter dom e não ter fruto do Espírito.